Olha lá. Opa, como vai? Tudo bem? Olá, bom dia, Edward. Como é Tudo que tá? tranquilo? Tudo Tranquilo? certo. Qual que é o seu nome? Nome é João Braz. João. Ah, João Braz. Perfeito. Beleza, Isso, beleza. A gente. Você me mandou lá, né? Aí fugiu, fugiu. isso. Ontem eu entrei na sala aqui, né? Vi que vocês estavam ao vivo. Eu acompanho o trabalho de vocês na escola de podcast, vejo as lives. E Ah, assim, o legal. quanto vocês motivam todos aí que estão na escola, na academia, a gerar os seus podcasts, né? Parabéns por essa motivação e essa garra toda que vocês têm. Na verdade, também funciona como uma automotivação. Porque quando a gente motiva outras pessoas, a gente, de certo modo, e diretamente, eu estou me motivando. Eu e o Jefferson, a gente está nessa. Porque precisa de força para isso, né? A gente precisa ter garra. A gente não pode. Qualquer negócio que a gente vai fazer na internet, seja um podcast, seja um canal no YouTube, seja um blog, se a pessoa não tem garra para fazer, é difícil manter, né? Exato. E esse que é o nosso mindset. Você trabalha com o quê? Eu sou contador de formação. Ah, Eu legal. tenho uma empresa chamada Clínica de Negócios, porque eu sou contador formado, especialista em planejamento tributário, e eu Certo. brinco, eu falo com o pessoal nos treinamentos que eu estudei contabilidade para saber o que eu não queria fazer. E isso não é crítica à profissão do contador, não, porque é uma das profissões mais assim que exige Exige muito. uma dedicação muito ampla na questão da atualização É, contábil, fiscal. exato. Você manter a parte tributária em dia É dentro das difícil. empresas é bem complicado. É bem complicado. Mesmo que você queira fazer tudo certinho, você ainda pode estar fazendo algo errado por desconhecer uma legislação ou outra. Ah, tá vendendo para um estado para o outro, tem substituição tributária, tem não sei o que, tem ST, e aí você fica lá fazendo a coisa errada. Exatamente. E em relação a isso, é que eu desisti, porque quando eu comecei a estudar contabilidade, eu tinha por orientação do meu chefe a seguinte rotina: eu tinha que todos os dias estudar 2 horas a legislação do ICMS, É, para ver todas as alterações que a lei sofria, para que a empresa onde eu trabalhava não sofresse nenhuma penalidade. Ou seja, se eu não lesse todo dia 2 horas o regulamento do ICMS, eu podia estar levando a empresa a sofrer alguma penalidade fiscal lá na frente. E aquilo dava é, uma pressão tão grande que você ficava nessa situação que você falou. Você está fazendo tudo correto, em algum momento você interpretou a lei errada e você é autuado, exatamente. a empresa é multada. Então aquilo era Exatamente. assim uma pressão muito grande. E É, eu continua, percebia né? Assim, também. acho que o mercado é difícil, né? Por isso que a gente precisa aí de uma, como é que se diz aí, de uma reforma tributária. Mas isso é outro assunto, né? Não, isso aí dá tema para a gente falar um bom tempo. Mas aí eu percebia que eu trabalhava, na verdade, para o governo, para o fisco, né, para poder fazer o governo arrecadar os impostos que ele tributava no faturamento ou vice-versa aí na questão de relacionamento entre as empresas. E eu não estava bem com aquilo e acabei fazendo mestrado em engenharia da produção e Não, fui legal. estudar mortalidade de empresas. O que você Hum, falou aqui no início, né, que você está se automotivando para que a ideia não se perca, para que a coisa se perpetue, assim também são os negócios. Então, assim, muitas claro. empresas no Brasil e no mundo inteiro não chegavam a completar o segundo ano de vida, em torno aí de 70% na época, o estudo que eu fiz, elas morriam porque não tinham
capacidade de passar aquela primeira barreira ali dos 2, 3 anos. Sim, sim. Então, E nos está muito impulsos dessa, relacionado com o pique das pessoas que estão ali na direção da empresa e também todo o planejamento, né, de negócio. E isso aí é. eu diria que ter uma empresa assim, é mais ou menos, vamos colocar na relação pessoal, o casamento. Quando você casa, você cria 1000 fantasias que vai ser tudo às maravilhas. E se você Não. não se preparar para as dificuldades, na primeira discussão em casal, na primeira dificuldade que o casal sofre, você já não é isso que eu quero. E assim É também verdade. nos negócios. Você acha que ser dono do negócio, não, agora não tem o chefe, agora não tem que cumprir horário, agora não tem. Cara, é tudo às avessas. Você vai ter 10, 15, 50, quanto mais chefe tiver, melhor. Cumprir o É, bem, horário, você não cumpre mais o horário, você é tempo integral para o teu negócio. é isso mesmo, isso mesmo. Mas eu Então, acho que assim, as pessoas têm que saber escolher, né? Quando quer empreender, aí tem que pesar, né? Eu acho que não é fácil, mas tem o lado muito bom de estar empreendendo. E o que que faz a clínica de negócios exatamente? E por que que você já tem um podcast? Está pensando em fazer um podcast? Fala um pouquinho sobre isso. certo. Então, eu tenho um planejamento para os próximos 5 anos. Daqui a 5 anos eu pretendo estar trabalhando com o que eu faço hoje, mas aí em Portugal. E nesse planejamento eu estava na seguinte condição: escrever um livro, porque eu faço artigos e escrevo e-books também, com base nesse mestrado e com base nas minhas vivências de assessoria. Eu estava pensando em criar uma condição de os treinamentos, né, presenciais, mas transformar o presencial em treinamentos online. A pandemia veio acelerar isso, né? Essa condição do É, remoto, do trabalho que a gente está fazendo aqui agora, isso a pandemia acabou acelerando. E daí surgiu vocês, nesse mundo virtual, nesse mundo surgiu a escola de podcast. E eu vi que era algo que me identificava, porque eu consigo produzir conteúdo, eu já tenho essa interação com o público através dos treinamentos. Então, o podcast ele consegue fazer com que o conteúdo que eu tenho eu consiga disseminar de uma maneira muito mais tranquila. O que tá. me falta hoje é exatamente assim, esse planejamento, ele acelerou e eu não estou conseguindo ter tempo para me dedicar, porque eu concordo com vocês, sabe? Eu também compartilho dessa opinião, que você não pode esperar o estar perfeito para daí poder lançar. Nunca. O bom é inimigo do O ótimo, e você ótimo, o ótimo é inimigo do bom, né? do bom, Exatamente. exatamente. Então, assim, não espere estar perfeito para daí lançar. Mas também eu tenho uma responsabilidade pelo conteúdo que você lança e pela a questão É, da rotina, de você é uma colocar aquilo. balança, é uma balança que aí a gente tem que julgar esse equilíbrio, né? Eu vou te colocar assim que eu participo quase todas as manhãs de algumas lives aqui no Instagram. Acho perfeito isso. Acho muito legal. É uma situação que é nova, mas que nos remete a poder atingir um público que até então esse mundo não existia. Não, é verdade. Para você ter conteúdo diário, no teu caso, você já tem toda uma ambientação, um preparo, então vocês conseguem fazer essa divulgação diariamente. Não é fácil para qualquer pessoa chegar nesse nível e poder abrir uma live todos os dias para tratar de um assunto diferente. Não, é difícil. Tem que ter uma. Afinal de contas, a gente já está há 3 anos nessa jornada aqui, para ter uma ideia, né? Então, é, Então, o podcast, eu quero fazer, vou fazer, eu devo ser um futuro aluno de vocês. Eu tenho acompanhado as lives que vocês fazem no YouTube, recebo o material de vocês,
tenho já muita informação que foi repassada gratuitamente por vocês, mas eu preciso me especializar, eu preciso me aprofundar nesse mundo e vou, com certeza, fazer, porque eu vejo que fica muito prático das pessoas hoje, no ritmo que a gente vive, você está de fone, escutando o conteúdo. O tal do o livro, né? Você ouvir um livro hoje é muito mais fácil É do que muito você bom, parar é. para ler. Eu, antes de gostar de podcast, eu gostava muito de audiobook, né? Que é audiolivro. Então, lá, acho que na época 2000, 2000 e pouco, eu já ouvia. E eu lembro que eu ainda ouvia audiobook gravado em MP3, porque eu não tinha ainda esses smartphones, né? Então eu ripava um CD e punha no carro para ficar ouvindo um audiobook no carro com um CD. Eu fazia isso. E tanto que eu gostava de aproveitar o meu tempo em que eu estava dirigindo para ouvir alguma coisa e me educar com alguma coisa. Então eu ouvia audiolivros, né? Eu comprava audiolivro e aí gravava ele num CD e podia ouvir no meu carro. Aí quando eu percebi que existia o podcast, e aí usando o smartphone fica muito prático no carro, né? Você pode plugar lá no carro e já está tudo, né? E hoje os carros já estão saindo com tudo isso embarcado. Então, assim, essa coisa da voz em primeiro lugar, que o pessoal chama lá de Audio First Experience, é a experiência do áudio em primeiro lugar. Você, por exemplo, você tem um iPhone, você tem um celular, se a pessoa tem um iPhone, a gente pode conversar com a Siri no iPhone. Se a pessoa tem um Android, pode conversar com a Google Assistant. Então, daqui a pouco a gente não vai precisar ficar olhando todo o tempo para a tela do celular. Você vai poder conversar com o celular e pedir o conteúdo para o celular, e aí ele vai reproduzir aquele conteúdo na hora que você quer. Né? Essas assistentes virtuais. Então, a voz, em primeiro lugar, eu acho que é muito poderoso. Bem poderoso mesmo. Isso. E a gente hoje não consegue ter assim uma ideia do que vai surgir nos próximos 10, 15 anos, porque a velocidade da tecnologia dentro disso que você falou, ela é muito mais dinâmica do que era há 20 anos atrás. Muito mais. E assim, vai ter uma coisa que eu sei que já estão trabalhando nisso. Por exemplo, hoje quando você entra no Google, digita uma palavra, o que a gente acha? Vários sites que estão tratando daquele assunto. Seja dentro do texto, seja no título, está tratando o assunto. O que vai acontecer? Essas assistentes virtuais, elas vão ficar tão inteligentes que eu vou poder chegar assim e falar, olha, eu estou precisando de uma receita de bolo de cenoura, né? Você me pesquisa uma aí, daí ele vai falar, olha, a assistente vai falar, olha, eu tenho uma receita aqui para você que eu vi no podcast do João, que era da avó dele. Mas quem que é o João? Não, o João é uma pessoa que tem um podcast da academia, da academia não, da escola da clínica de negócios, né? Da clínica de negócios. Sei lá, eu estou inventando aqui. Mas você percebe que e essas inteligências artificiais, elas vão ter a capacidade de ouvir todo o seu conteúdo e saber indexar dentro do seu conteúdo, mesmo falado, onde está a receita do bolo de cenoura. Exato. Entendeu? Então, assim, aquela particularidade, você está falando sobre CMS ou alguma coisa nas civilizações, aquela particularidade vai falar, olha, by the way, por sinal, tem um podcast da Clínica de Negócios que fala sobre essa questão do ICMS. Quer ouvir agora? Pronto, reproduz. E essa questão dos algoritmos aí hoje, elas são, assim, você não consegue imaginar todas as programações que são feitas para buscar esses detalhezinhos, e aquele detalhe é o que traz a informação que você nem imaginava, mas que está lá no teu subconsciente, que em algum momento você chegou a fazer alguma pesquisa ou alguma interação daquele conteúdo, e ele
está com aquilo gravado e aquilo fica registrado para que em algum momento você vai ser apresentado aquele conteúdo. É. Esse negócio que eu falei do bolo de cenoura, esse exemplo, ó, hoje, quem gosta de fazer comida, cozinhar, aqui em casa a gente gosta de cozinhar, então normalmente a gente vai lá tem um monte de site com receitas, certo? Tem um monte de site com receita. Aí, o que acontece? Você está lá na cozinha, você está fazendo a receita e você tem que estar olhando para o celular ao mesmo tempo, e normalmente você está com a mão suja, fica uma coisa desagradável, porque você está ali e tal. Ou seja, daqui a pouquinho, não vai demorar muito, nós que produzimos conteúdo em áudio, vamos poder produzir conteúdo específico com instruções para as pessoas que querem ouvir esse conteúdo. Então é a ideia do bolo de receita. Ó, legal, eu quero uma receita de bolo. Aí você conversa com o seu celular e ele vai falar, ó, tem uma receita de bolo do João. Ah, legal. O que eu preciso para fazer? Ah, o João mesmo vai falar para você. Aí vai entrar a sua voz dizendo, olha, para essa receita você vai precisar dos seguintes ingredientes. Aí você fala, legal. E você praticamente vai poder levar uma conversa, entende? Vai ser muito interessante, porque eu já li algumas coisas que essa parte do audio first vai vir muito forte. Legal. A gente praticamente vai conversar com os dispositivos e a gente vai ter que aprender a produzir conteúdo em áudio, seja instrução, seja podcast. Por isso que às vezes tem pessoas que querem, queria começar com locução. Vale a pena. Vale a pena. Porque a gente precisa dar voz para esses dispositivos. E uma voz mais humana, não uma voz robótica, né? Exato. Que é isso que, na verdade, vocês estão fazendo na escola, né? Esse trabalho de formiguinha, mas esse trabalho de perseverança, esse trabalho de consistência é que vai... porque o quão é difícil você sair do chão, né? O quão você emprega mais esforço para poder, vamos dizer assim, fazer o lançamento. Mas isso mesmo. eu acho que Já viu? vencer essa barreira... Você está vendo os lançamentos depois você vai... Toda vez que vai um foguete lá para estação espacial, né? A quantidade de combustível que ele usa para sair da atmosfera, acho que é mais de 70% do que tem lá. Aí, depois, quando está lá em cima, aí ele pode usar só os 30% restantes, assim, algo assim, né? Então é isso mesmo, para você tirar o negócio do chão, precisa de muito esforço. Depois que o negócio aconteceu já, você tem mais estabilidade, não pode bobear. Né? Não pode bobear, porque é que nem lá no espaço, né? Se o cara bobeia, vai fazer uma reentrada errada, ele queima tudo, o foguete. Mas essa analogia é muito boa. Voltando então a essa questão, né, do porquê da clínica, era para isso, para que essas pessoas que tentaram ser empreendedor, tentaram ter seu próprio negócio e viram que não era um mundo tão assim, vamos chamar de um mundo tão fácil e tão tranquilo quanto é imaginado quando você quer ser dono do próprio negócio, e daí essas pessoas voltavam frustradas. Porque quando você tem uma empresa que vai mal, uma empresa que acaba falindo, fechando as portas, antes de acontecer isso, você desestrutura, às vezes, uma família, porque a condição de você sonhar e não realizar, isso cria um problema emocional. Você planejar, você ter um resultado financeiro, um resultado operacional de uma empresa e não conseguir, aquilo te dá prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro, você não paga conta, você não dá subsistência para o básico da família. Então, você cria um problema social que é a dificuldade das pessoas se manterem. A gente está vendo a pandemia sendo tratada na questão da saúde, mas também a pandemia sendo tratada na questão econômica. Então, claro, você trava todo o mundo, ninguém mais vai para a rua, ninguém mais consome produto, ninguém mais... E a economia, como é que fica? Então, quando uma empresa fecha,
esse fechamento da empresa, ela ocupou uma série de esforços da família, uma série de esforços dos parceiros dessa empresa, porque você vai ter fornecedor que não vai ser pago, o banco que vai emprestar É dinheiro não toda vai uma receber, cadeia. É toda uma tudo. cadeia. E a clínica de negócio entra para resolver esse problema? Exatamente. Então, assim, quando se pensou, né, na questão social, porque uma empresa nada mais é do que a representação de pessoas, quando você perguntou o que era a clínica é o João. Então, assim, a clínica não existe sem o João. Se o João Sim, pegar a Covid e não puder trabalhar amanhã, não tem a clínica. sim, Então, as claro. pessoas, na verdade, que representam as Às vezes, empresas, as logos, eu né? falo assim, agora você falou assim, a clínica não existe sem o João. Aí o pessoal pergunta, como que é o acesso à escola, à academia do podcast, né? Porque a gente está com as inscrições abertas hoje e o acesso é vitalício. Então é para a vida inteira? Eu falei, ou até eu estar vivo, né? Porque quando eu não estiver mais vivo, não tem mais. Se eu e o Jefferson não estivermos mais aqui, acabou, né? A princípio é isso, né? Então, é nisso que eu acabei gerando a clínica, para cuidar das empresas. Então, seria uma clínica, ao invés de uma clínica médica para cuidar de doenças das pessoas, eu Legal, legal. criei uma E o, clínica para cuidar de negócios, onde eu sou uma espécie de um médico que seja um clínico geral. E sim, dentro de cada especialidade, eu busco um profissional para me ajudar. entendi. E o nome é muito bom, Clínica de Negócio, porque quando eu vi esse nome, eu já intuí que era algo por aí. Você fala, pô, clínica de negócio, então ele deve estar ajudando a fomentar negócios e a conduzir negócios, né? Vamos ver como é que é isso, legal. E aí o podcast para você entraria como um complemento, como atividade mais principal de conteúdo da clínica, como é que seria? No meu caso, apenas para divulgar conteúdo. Porque com 53 anos e 38 aí, 37 de experiência de mercado, o que a gente tem da existência é o que a gente acumula na carreira de vida e profissional. É, Você isso mesmo. acumulou esse tempo Você tem porque você foi 53? um 53. Eu também. Eu sou Então 67. Eu sou estamos na 67. melhor idade. Eu sou 67. Legal. Eu sou de Eu também sou agosto. 67. Eu sou de fevereiro. Legal, legal, Eu legal. sou do dia de São Brás. Então, o Tá João certo. Brás é em virtude Entendi. do São Brás, do dia 3 de fevereiro, Não, eu achei. Você é que é bem o mais velho santo do que eu. protetor da garganta. É que você é fevereiro. Você é bem mais velho do que eu. Bem mais. Olha o cabelo branco aqui, ó. Não, tá certo. E Então o podcast vai ser para conteúdo. conteúdo. Porque assim, ó, esse conteúdo que eu adquiri, de nada vale se ele ficar comigo. Claro. A ideia é transmitir esse conteúdo, é transferir essa experiência, é falar de situações que eu já vivenciei em empresas. De clínica mesmo, eu tenho 19 anos de empresa própria, né? Então, assim, eu também passei por esse período de não morrer nos primeiros 2 anos. Também enfrentei isso. Mas eu tenho uma situação de uma empresa que eu assessorei durante 18 anos e que eu tenho muita coisa para contar, porque eu peguei a empresa numa situação e deixei numa outra, e quanta condição de experiência ali um monte de empresários vive. E quanto Legal. você não precisa, de repente, viver aquela desgraça toda para poder daí depois sair. Eu acho que é muito interessante mesmo, muito. E ainda mais hoje em dia que está todo mundo partindo para se tornar um microempreendedor, porque isso vale para grandes empreendedores ou para pequenos. Então, é uma forma muito boa de você divulgar o seu produto e o seu serviço através de um podcast. Porque, claro,
Pessoa que escuta o seu podcast, começa a confiar no que o João está falando, o dia que ele falar, nossa, eu preciso agora contratar alguém para me ajudar aqui na empresa, com quem que vai falar? Com o João. Exato. É isso que eu faço, na verdade. Quando eu criei a empresa, a ideia qual era? Era você criar uma espécie de diretor financeiro para pequena, média e até para pessoa física mesmo. Porque, assim, as grandes corporações, elas têm uma estrutura onde elas têm uma presidência, elas têm uma diretoria de produção, uma diretoria de negócios, uma diretoria financeira e depois ali embaixo várias gerências. Quando você vai falar com um pequeno empreendedor, ele é tudo e não é nada, porque o que ele Exato. sabe é fazer muita atividade final. Eu digo sempre que a gente estuda em tudo para ser um bom profissional, nunca para ser dono de um próprio negócio. Então, por exemplo, um bom cirurgião plástico nunca vai ser um bom dono de uma clínica de cirurgia plástica. Um bom mecânico nunca vai ser um bom dono de oficina mecânica. E é isso que talvez falte até na educação do que é oferecido hoje no Brasil. É isso, é você incentivar mais a educação empreendedora, o quanto você tem que ter características É, empreendedoras, que é o que você faz aí. eu acho que as pessoas não foram, realmente, você tem razão, as pessoas não são preparadas para empreender. Então, por isso que a gente é, vê sucessivamente pessoas que eram bons numa atividade, quando tentam empreender, não conseguem ser bons. E aí a pessoa não sabe por quê, né? Exato. Né? Porque é muito difícil você ser dono do negócio, porque ele, na verdade, exige muito de você. Não exige só você ser bom na atividade final, mas é você cuidar de uma série de coisas como fornecedores, relação com empregados, clientes, você dá a resposta que o cliente está querendo. Então, é muito difícil você cuidar disso tudo. Você é como você acaba fazendo um tipo de coach, né? Eu não gostaria de chamar de coach, porque a palavra coach acabou ficando meio desgastada, né? Mas é como se fosse uma pessoa que está ali apoiando o empresário naquele empreendimento e analisando de fora, porque muitas vezes quem está dentro não consegue enxergar isso, né? O Exatamente. problema, né? Legal. E quando que você pretende lançar o seu podcast? Eu esbarrei aqui no meu fone de ouvido. Assim, Eduardo, quanto eu te falei aí dos 5 anos, não estava no projeto dos 5 anos, não estava lançar o podcast. Vocês me fizeram ver que isso é importante. Eu não estipulei uma data ainda, uma meta, mas eu quero, e daí a gente vai conversar no futuro, eu quero, para quem sabe, 2021, estabelecer assim, um cronograma de, se não lançar ainda no ano que vem, mas ter já bastante conteúdo programado, ter uma sequência de como poder fazer esse lançamento e depois não só fazer o lançamento, mas a minha preocupação é você dar consistência e continuidade. Porque se você É, lança um material e não dá sequência, você perde talvez uma grande oportunidade porque você acabou abandonando na metade do caminho. não, é verdade. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que saber a hora de começar, mas também tem que tomar cuidado para não protelar demais, porque Sim, também é aquela decisão difícil, né? Ah, começo já, porque quando que é o melhor momento para começar? Qualquer coisa. É agora, né? é, Porque daqui a alguns anos a oportunidade, isso vale para qualquer empreendimento. Qual que é o melhor momento? É agora. Porque pode ser que daqui a um ano, 2 anos, aquela oportunidade não esteja da mesma maneira. Mas, por outro lado, tem que saber como olhar bem para o tamanho do seu projeto para ver se você vai ter consistência, né? Porque consistência é chave nisso. Não pode sim. falhar. Porque o que
faz você ser seguido, você ser alguém que as pessoas vão ouvir, é mais ou menos o que acontece nas empresas. Quando eu assessoro uma empresa, a primeira coisa que eu tento buscar é onde é que estão os líderes, onde é que estão as pessoas que são ouvidas. Porque se o comando chegar de uma pessoa que é ouvida, alguém que tem referência, aquele comando dentro da empresa surte um efeito muito bom. Diferente, né? Mas se chega pela pessoa errada, aquela pessoa que assim, você não é comprometida, não tem conteúdo, não tem sequência, a informação acaba se diluindo. Então, assim, essa condição da referência é importante por isso. Isso é importante mesmo. Legal. Mas muito bom. Então, vamos esperar alguma coisa aí para clínica de negócios aí para 2021? Vamos? Vamos sim. A gente vai conversando e a gente vai colocar no projeto de 2021 aí, quem sabe, o lançamento do podcast, então. Deixa eu te perguntar, eu esqueci, da onde você está falando? De que cidade? Eu estou em São José. São José, Santa Catarina, legal. aqui, Florianópolis, né? Eu estou na região metropolitana de Florianópolis. Legal. Eu sou, na verdade, criado aqui na região continental, vamos dizer assim. Você tem municípios de São José, você tem Biguaçu, Palhoça, que fazem parte da grande Florianópolis. E é uma região que é muito rica nessa área do turismo e da gastronomia. Sim. Por conta disso, eu trabalhei com vários tipos de empresa nesses 19 anos, mas hoje eu só trabalho com gastronomia. Então, se alguém me pede uma orientação, um trabalho de consultoria financeira em qualquer segmento, eu tenho que estar muito afinado com aquele projeto, porque hoje eu tento direcionar para a gastronomia e para pessoas que realmente, assim, eu acredito que eu possa estar ajudando. Legal. Bacana. Eu tô perto, né? Mais ou menos perto. Tô aqui em Curitiba, né? Então tô... então você tá... Tô pertinho. Essa região aqui do litoral até Curitiba, assim, a gente acaba tendo frequência porque além da clínica, eu coordeno uma incubadora de empresas. Então, bacana. a clínica é um projeto, mas a incubadora é um projeto tecnológico e eu tenho um parceiro aí em Curitiba, então eu acabo indo com frequência para Curitiba. Legal, muito bom. Bom saber disso aí. Mas tá bom, João. Então, vamos conversando aí e eu vou... Você tem mais alguma dúvida específica assim, sobre podcast? Você queira... A minha dúvida maior era realmente nessa questão de dar sequência. Você faz o lançamento e depois, com que frequência você deve lançar novos podcasts? Você tem que estabelecer que essa sequência tem que ser diária, semanal, mensal? É isso que me preocupa. Eu acho que assim, pelas pesquisas, geralmente as pessoas gostam, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, a frequência mais habitual que as pessoas gostam é semanal. E por que eu acho que isso acontece? Porque é aquela coisa do, sabe, tipo seriado? Seriado tem episódio toda semana. Então, normalmente quando uma pessoa assiste um podcast, ela não ouve apenas um podcast, ela ouve às vezes 2, 3 podcasts. E aí ela cria uma rotina. Por exemplo, segunda-feira eu vou ouvir o Vida nos Trilhos, lá do Edward e do Jefferson. Na terça-feira eu vou ouvir a Clínica de Negócios, legal. E assim ela vai variando ao longo da semana, mas na outra semana ela já está esperando um novo podcast seu, ou meu. Então assim, eu percebo que a frequência ideal é semanal. Mas assim, eu conheço podcast lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é diário. Diário. Todo dia o cara faz. Imagina. Mas o cara tem que ter um compromisso e uma produção de conteúdo muito forte para conseguir manter diariamente. Tem outros que são quinzenais, por exemplo. E eu já vi até mensal. Então assim, em linha geral, eu diria, pense no semanal. Se para fazer semanal é muito difícil, faça quinzenal.
e depois você tenta puxar ele para semanal. E quando você transita de uma frequência para outra, é sempre interessante avisar sua audiência. Então, por exemplo, ó, pessoal, você tem um podcast semanal, quinzenal, vamos supor. Ó, esse é um podcast quinzenal. Aí você está fazendo seus episódios quinzenalmente. Aí vai chegar um momento que você pode falar para sua audiência, olha, agora a gente vai começar a fazer ele semanalmente, tá, pessoal? Avisa alguns episódios antes e aí naquele período que você terminou, você entra no quinzenal. Eu já vi muitos podcasts grandes nos Estados Unidos fazendo essa transição, seja de diário para semanal ou até quinzenal ou vice-versa, né? Mas eu começaria com semanal. Se der para ser semanal, é a minha recomendação. Perfeito. Ótimo. Obrigado aí pelo tempo, pela Imagina. disponibilidade. E a gente vai, sim, conversando e fico também à disposição naquilo que o próprio pessoal da tua escola, pessoal que segue você, tiver alguma dúvida ou ficar com algum assunto dessa área que queira avaliar, eu fico à tua disposição. Tenho material, inclusive e-books produzidos, que tranquilamente disponibilizo. Legal. Tá bom, então. Valeu, João. Obrigado, hein? Um abraço, tudo de bom, Um bom abraço, dia. hein? Tudo de bom para você. Falou. Olá, Fátima. Olá, Como que você tá? bom Tudo bem? dia, Bom dia. tudo Tá. bem? Tudo bem. Você tá falando da onde? Eu estou falando de Canoa Quebrada, Canoa Quebrada? no Nossa, que Ceará. Ceará. Que legal. Olha, eu tô vendo um sol bonito aí na janela. Olha só. É Peraí, isso? deixa eu mostrar aqui. Não sei se dá para ver. Ah, dá Peraí, para ver, sim. Tá. não, peraí. Olha só. Esse é o jardim. Legal, legal. Então, Eu tô, então você tá no Ceará, eu tô em Curitiba. eu tenho uma amiga aí em Curitiba e aí faz muito frio. Ah, é Já verdade. estive, É mas é bom verdade. também, né? É De vez bom, em é quando é bom. bom. Mas hoje tá calor, tá um calor danado, 14 graus aqui. Ah, tá bem agradável, né? A Bem gente brinca, agradável, a 14 gente graus. brinca. 14 graus já tem curitibano de bermuda. Se tiver Na sol, verdade, eu, se eu sou tiver de São sol, Paulo. mas aqui é assim, ó, se tiver sol e tiver 14 graus, pode ir no parque que tem curitibano de bermuda e camiseta. Eu sei como é que é. Exatamente. Olha, eu É me bem criei em legal. São Paulo. Eu cresci em São Paulo antes de vir para Curitiba. É, né? Morava lá na zona sul de São Paulo, na Hum. região Eu mora... do aeroporto ali, de Ah, tá. Congonhas. Eu morava no Ipiranga, Ah, no Ipiranga. bairro do Ipiranga. Legal. Uhum. Tinha um ônibus que eu É. pegava muito, que é o Ipiranga Santo Amaro, Santo direto. Amaro, conheço. Passava Eu pela também Joaquim usei muito Nabuco. esse. Sabe aquele? Passava pela Joaquim Isso, Nabuco? Então, eu morava numa sei, travessa da sei. Joaquim Nabuco. Ah, tá ali. Ali é Itaim, não é isso? No Não, Itaim ali é ali? Brooklyn, Brooklyn Velho. Ah, Brooklyn. É perto lá Tá. da Avenida Palmares, perto da Washington Luiz, por ali. Ah, tá, tá. Já sei. Bom, Mais se para situamos lá. aí. Que legal. Aham. Mas conta aí, qual que é a sua dúvida ou pergunta Ah, a então, respeito de eu posso podcast? tá, eu posso dar uma resumidinha do meu, Claro, uma resumida do meu resumo, legal, vamos ver. do meu currículo. Bom, assim, como eu te falei, eu sou de São Paulo, mas morei no Rio por algum tempo, e lá surgiu a ideia, eu sempre gostei, tive ideia de fazer dublagem, né? Mas era Legal. assim, era um sonho. E aí, mas eu tinha meu trabalho, né? Era uma coisa à parte, era mais um hobby. E aí tá, eu fui correr atrás para ver o que precisava para fazer a dublagem. Aí eu descobri que precisava fazer locução e ter curso de teatro. Ah, cheguei a ir na Herbert Richard para me informar. Aí o que aconteceu? Aí surgiu um curso de locução. Eu falei, vou, não vou, vou, não vou. Fui, fiz curso de Legal, locução. muito bom. E aí me apaixonei pelo rádio. E foi assim, amor à primeira vista. E aí
comecei a me embrenhar pelo caminho do rádio, e fiz vários trabalhos no Rio, gravei livros voluntário, né, para a Biblioteca Pública do Estado do Rio, para o setor Braille, ao qual eu gostava muito, e outras bibliotecas também eu fiz esse serviço, né? Mas, como eu te disse, tudo paralelo ao meu trabalho. Eu Sim, tinha meu trabalho e isso era um hobby, né? entendi. Qual que é o seu E, trabalho? não, agora eu já me aposentei, Mas antes, já me qual que era o aposentei. trabalho? Antes eu trabalhava na Credit Card, Credit card. Tá, cartão de crédito da legal. Credit Card. E aí eu fiz várias coisas, fiquei ali por 10 anos antes de vir para cá, eu pedi demissão para vir para cá, para o Ceará. Bom, aí o que aconteceu? Aí eu fiz isso, fiz esse trabalho todo, comecei em 94, a curso de locução. Aí eu falei, bom, de rádio tá bom, já fiz várias Sim. coisas, e aí eu falei, bom, agora deixa eu seguir em frente para dublagem. Aí vi que precisava curso de teatro, embora eu já tivesse feito o curso de teatro anos atrás, mas, mas tinha que ter, como é que se diz, certificado, um Sim. registro, essas coisas. Aí falei, bom, fui ver, mas aí surgiu a oportunidade de vir aqui para o Ceará e larguei de mão, né? Aí não deu para vir, aí aqui no Ceará fiz trabalhar com pousadas, meus tios me convidaram para fazer parte de uma pousada, sócia de uma pousada, aí eu falei, quer saber? Aí vim. Legal. E, aí deixei um pouco esse lado de locução, né, de lado, porque eu tive que assumir a pousada. E aí depois, sabe como é que é? Sociedade em família, às vezes, nem sempre dá certo. Aí eu, Entendo. foi o meu Sociedade como um caso. geral, né? Sociedade em geral, você tem que saber, é sempre complicado. Eu já tive, Aham. eu tenho, o Jefferson acho que é o meu terceiro sócio. É um casamento, né? É um casamento. Sociedade é um casamento. Ou dá certo ou não dá, né? Exatamente. Então, aí, esse casamento não deu certo. Aí eu segui outros caminhos, aí trabalhei com agência de viagens. E por último, eu tive o meu negócio, onde não quis mais ter mais sócios, já estava de bom tamanho. E eu tive uma pizzaria, delivery. Foram Tá. 5 anos, né? Bom, aí tá, me aposentei, como eu te falei, aí vim morar aqui, isso era em Fortaleza. Eu estou resumindo bastante, tá? Para não ficar muito longo. E aí vim para cá, para Canoa, mas eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu não, além da aposentadoria ser, né, ser pequena, Pequenininha. é, além de ser pequenininha, também tem que me Exato. ocupar e, Exato. E a gente sempre tem muita energia hoje em dia, né? A gente vive sim, tanto aí, claro, temos que estar ativo, né? E o sonho nunca pode né? morrer, né? Não, não, não. Aí eu falei assim, bom, aí tô fazendo um curso, né, sobre empreendedorismo digital e várias coisas ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, bom, aí eu vi o podcast de vocês, eu falei, caraca, né? E, bom, então, a minha ideia, a princípio, né, não sei, seria gravar livros, né? Mas como assim, Fátima? Seria estimular, seriam dois públicos opostos. Um para mais idade, né, aquelas pessoas que não têm condições de ler, seja por motivos de vista ou de visão, né, ou porque não gostam, enfim, né, seja lá qual o motivo for. Então, seria ajudar esse pessoal. E aí as crianças também, seria um trabalho com as crianças, para incentivá-las à leitura. E também eu às vezes percebo que meu pai ele foi radialista em São Paulo Hum, e ele andava muito com o radinho, né? Ele para cima e para baixo. E eu vejo que o radinho hoje, aquele radinho de pilha, sabe? sim, É o sim. nosso celular, É né? É o nosso verdade. É celular. isso mesmo. Que só que no celular a gente tem imagem, no radinho, no rádio de pilha a gente não tinha imagem. Mas o que eu quero dizer é que o que eu quero fazer com as crianças seria isso, utilizar a voz contando histórias e fazer com que elas estimule a criatividade delas, porque eu gosto muito de ler, adoro ler.
Então, Legal. seriam duas coisas: estimular a leitura e estimular a criatividade delas. Porque eu vejo que tem que ser na base, né? Ali de Com criança, certeza. Eu acho que é né? muito E, importante isso. Eu sou um amante também da leitura. Minha família, todo mundo aqui, uhum, gente, todo mundo adora ler. Minha mãe, meu pai, eu aprendi, enfim. Agora deixa eu perguntar uma coisa assim. Você sim. pretende ler histórias ou falar de histórias suas que você vai produzir ou de outros autores? Como é que vai ser isso? Então, aí é que está a questão. Eu já andei vendo também. Eu não posso simplesmente pegar um livro qualquer e sair É, lendo, né? Porque tem exato, a questão dos direitos autorais. Aí vi também que tem o domínio público. Então, lá exato. no domínio público, eu vi vários livros, inclusive infantis. Eu não cheguei a ver todos os livros disponíveis, mas os infantis, eu posso fazer algum trabalho em relação a isso, com esses livros Exato, que era estão lá. exatamente isso que eu ia comentar, né? Esse cuidado que tem que ter Uhum. realmente de tomar cuidado com o direito autoral, né? Porque é Pois é. importante. Isso Aí, vale para aí música também, tá? Vale para música sim. também, né? Uhum. Mas e na música, onde é que eu encontro as músicas que eu posso utilizar, Então, sabe? tem vários sites na internet Uhum. que tem músicas que são livres de direitos autorais, tá? Tem músicas que você pode usar livremente, só citando da onde você pegou, e tem músicas que Certo. você pode comprar o direito de usar por um valor bem, assim, baixo. Por exemplo, vai US$ 10, e aí você pode usar a música à vontade. Vamos dizer assim, US$ 15, US$ 30. Se você pensar isso do ponto de vista de uma obra com direito autoral, que você teria que pagar o ECAD de maneira É. recorrente, Tá. é barato, Uhum. né? Se você tem que pagar o ECAD, aí é outra história. Mas tem que tomar muito cuidado também, porque, por exemplo, eu já percebi que tem podcast que saiu do ar não porque o ECAD entrou em ação, mas porque um organismo internacional, que é a RIA, RIIA, Hum. bloqueou o podcast da pessoa porque estava infringindo um direito autoral de uma música internacional. E Ah, aí, porque a gente perdeu as fronteiras hoje. Então a gente tem que estar consciente que o podcast ele tá, verdade. não tem fronteira, né? Não é mais aqui eu fazendo algo no Brasil e tenho que ficar de olho no que. É que nem eu, por exemplo, eu vou pegar um livro em inglês, começo a ler. Tudo bem. Uhum. Biblioteca Nacional não tem nada a ver, porque é um livro em inglês, pode até não ter sido editado no Brasil. E eu faço Uhum. essa locução. Mas vamos supor que lá nos Estados Unidos o autor descobre e me vem para cima do meu podcast. Pode acontecer, É, entende? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? O mundo já não tem muitas fronteiras aí. Mas verdade. interessante o projeto, é legal. Eu acho que usar a biblioteca, o que está em domínio público, já é bastante conteúdo para ser divulgado, né? Tem, Como é que tem foi a bastante. pesquisa? Então, eu entrei em domínio público, eu joguei domínio público e lá aparece várias obras de Machado de Assis, entre outros. Agora de cabeça eu não sei. Mas isso estou falando a parte de livros. E tem uma seleção de livros infantis também, né? Agora eu não estou com o computador aberto, não sei, mas tinham vários. Quer dizer, dá para fazer alguma coisa. E aí eu pensei assim também, pode ser uma coisa personalizada, né? Isso, os livros para as crianças, tem lá no domínio público. Agora, para adultos, eu pensei, por exemplo, porque o Instagram, hoje em dia, é a porta de entrada para as redes sociais, certo? Certo. Então, aí eu pensei assim, em colocar trechos de livros. Eu, colocando trechos de livros, não me impacta em nada. E aí, o que acontece? A pessoa, eu poderia, eu não sei como é que eu faria isso, né? E a pessoa poderia estar, mais assim, no sentido de mostrar o meu trabalho, mostrar quem sou eu, né? Sim. O que eu faço. Aí a pessoa, eu gostei do trabalho dela, gostei da voz dela, isso supondo, né, que goste. Aí eu falo assim, e eu aceitaria trabalhos, por exemplo, Fátima, eu quero que você leia o livro X. Aí eu vou ler o livro X para a pessoa, então, fazer um trabalho personalizado. O que eu não posso é veicular um livro
e oferir e receber, né, dinheiro por isso. Agora, se a Sim. pessoa me pede, olha, Fátima, eu quero ler o livro X, né, eu quero que você leia o livro X. Não tem problema nenhum que eu leia. Eu acredito que não, não é? Eu fico pensando como seria isso, né? Tem que ver, porque assim, vamos supor, se você faz uma leitura particular por uma pessoa, é que nem eu sentar na cama com a minha filha ou com o meu filho, tudo bem, eles são grandinhos agora, e começar a ler um livro para eles. Eu abro o livro e começo a ler. Isso, E você sabe que tem essa é a ideia, muitos né? voluntários que fazem leitura para cego. Tem muita gente Não, que é faz eu. esse trabalho. Então eu Eu já acho fiz isso. Eu então, eu quero acho, continuar. o que eu acho que você pode fazer é uma sessão particular com essas pessoas. Só tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, você fala, não, eu vou gravar um MP3 e enviar para essa pessoa. A partir daí, você criou algo físico, tudo bem que é digital, mas é físico e palpável do que você está fazendo, né? Então, não sei Sim, qual que é. é uma prova. É uma prova. Então, eu não sei nem se, juridicamente, esse que é a confusão. Nem o ECAD sabe como cobrar direitos autorais de música de podcasters, sabia? Eles não sabem, eles têm umas regras que são confusas e não sabem, assim, ao certo como faz isso. Uhum. Então, tem que pensar. Se fosse começar algum trabalho assim, eu acho que você está certa. Usa o podcast para divulgar o trabalho que você pode fazer, dizer que você pode fazer a leitura. E se a pessoa queira que você leia para ela, você pode criar uma transmissão fechada entre você e ela, que ninguém vai ter acesso e você lê o livro para a pessoa. Acabou a transmissão, acabou a É, leitura. Você tem o livro, você pode ler porque você tem a obra. Eu é. imagino que dessa Ó, forma... alguém está falando É, aqui, desculpa te interromper, alguém está falando aqui, ó, Machado, acho que Machado de Assis, gramática, literatura, ah, literatura com contos e romances, isso aí. Mas exato. assim, o que você falou, aí seria algo mais ou menos assim, por exemplo. A sua ideia seria essa, por exemplo, como a gente está aqui. Só que eu vou pegar o livro, vou ler para você, né? É isso? Seria essa a Isso, ideia? seria uma ideia assim. Não, eu digo assim, você faz o seu podcast e divulga o seu trabalho e fala, olha, eu faço leituras de livro para quem quiser. Aí basta me contratar, né? Claro, você tem que divulgar o seu serviço. Aí quando essas pessoas se aproximarem de você, você vai agendar um dia para ler o livro para ela. Uhum. Aí você pode usar, como a gente está aqui, não no Instagram, porque ele é público, né? A gente cria uma transmissão, todo mundo Lógico, pode não, entrar. Mas você pode usar um pode ser no Google Meet, Zoom. um Zoom, alguma coisa, uma ferramenta que seja particular entre duas pessoas. Entendeu? Uhum. Agora, falando em ferramenta, eu vou te abusar um pouquinho da sua boa vontade. Claro, estamos aqui para isso. É, então, eu também tenho uma amiga que a gente está pensando em fazer, só que ela mora em São Paulo, eu moro aqui, e a gente está pensando em fazer alguma coisa, né, remotamente. Aí eu É, te pergunto, é, qual seria o melhor aplicativo para a gente estar fazendo esse ontem, trabalho? ontem eu fiz uma Eu vi, live eu sobre assisti. isso. Então, eu acho que o Zencast, ela é muito Sozinho, boa. né? Eu acho que você pode usar o Zencast. Mas assim, Aham. tecnicamente você pode usar o Zoom também, porque o Zoom também grava duas faixas de áudio. Você pode usar Uhum. o Google Meets, aí você vai usar o Google Meets para ver a pessoa e conversar, e você grava localmente no seu computador o seu áudio. Mas eu talvez Legal, legal. começaria com o Zencast, que eu mostrei ontem na live, e começaria. Uhum. Na verdade, você estava ontem na live, você entrou com a gente, né? Foi você, né? Sim, Fátima? sim, Tá sim, bom, tá bom, tá bom. foi Agora eu liguei. mesmo. Você entrou lá com a gente, tá certo. É. Então, Eu eu não sei por quê, mas usaria. o meu áudio não estava funcionando, eu estava no computador. O celular Tá. estava carregando, e aí o áudio do computador, não sei o que aconteceu, que Fizemos não uma bagunça ontem. Foi foi bem divertido, foi legal. divertido. Foi, Então, foi. usa o Zencast ou tenta o Zoom, tá bom? Eu acho Uhum, que, tá certo. que é legal. Mas muito Uhum. bacana o seu Eu, projeto, viu? Muito bacana. legal, obrigada. Eu estou tentada a entrar no seu curso, mas como eu coloquei anteriormente, eu já estou terminando, terminando não, comecei ainda um curso agora de empreendedorismo digital, como eu te falei,
começo. E estou com Qual que outro é o, em andamento. qual que é o curso de empreendedorismo digital que você está fazendo? É com a Zenaide Carvalho. Ah, Para desaposentados digitais. Para maiores cara, de 50. Bem olha legal. É que muito legal. conteúdo. Nossa, a proposta dela, o projeto dela é muito bacana. E, e faz Como, com que, assim, como que hã? ela chama? Como que ela chama? Zenaide Carvalho. Zenaide Ela, Carvalho. Tá bom, vou dar uma olhada. inclus, inclusive, ela mora aí, tá morando aí em Santa Catarina. Ah, Ah, não, você está em pertinho Curitiba, aqui. né? É, mas é pertinho. Ah, É, descendo tá para lá, pertinho. descendo para lá. É, tá mais perto do que eu. Então, só repete, Zenaide Carvalho, é isso? Isso. Se você quiser, depois eu deixo anotado para você o nome dela. Tá bom, me Eu manda posso passar passa. um Zenaide direct. Carvalho, legal, passa um direct, É. isso, legal. Mas muito Então, bem, inclusive, ela está com uma Black Friday hoje, mas isso daí é Ah, eu outra também coisa. tô com a Black Friday. Eu sei, eu sei. Aí eu falo para essa minha amiga em São Paulo, a gente está tentada. Eu falo assim, ai meu Deus, esse homem veio me tentar, porque, assim, no bom sentido, eu quero fazer demais esse teu curso, ainda mais que é vitalício, mas eu não tenho braços para abraçar e também financeiramente fica puxado. Embora o seu preço esteja bem acessível, né? Nossa, está excelente, mas é uma gotinha a mais no Eu copo. entendo, eu entendo, Né? claro, claro. Mas, nossa, aí eu não perco as tuas aulas quinta-feira, você vê que eu estou sempre ali, firme e forte, Tá a minha certo, amiga também, a é gente isso procura te mesmo. acompanhar, e eu falo assim, meu Deus do céu, eu não tenho braços para... Estou fazendo um outro curso também, eu tirei esse ano, independente de pandemia, para fazer cursos. Então, É isso mesmo, a gente tá. E a gente tem que estar se atualizando. Eu mesmo faço curso. sim, Você acha que sim, não? Vira e mexe, eu estou fiz fazendo. assim, eu estou fazendo cursos de diferentes áreas, né, para agregar e para poder, como eu te falei, a minha intenção é não só ter uma rentabilidade, claro, mas poder ser útil a alguém com o meu trabalho. Não é É, ficar vendendo bolinha de gude. Tá, ok, vender bolinha de gude vai ser útil para alguém, ok, vou vender bolinha de gude. Mas a minha intenção, em primeiro lugar, é poder ser útil. Ok, isso já mesmo. tenho uma bagagem, né, já tenho uma experiência, uma realização profissional, eu já tenho isso tudo. E o que eu quero é justamente agora passar essa minha experiência, de alguma forma, para poder ajudar outras pessoas. E, obviamente, né, ou consequentemente, né, eu acho que tudo é uma consequência, se você faz um bom trabalho, você tem um reconhecimento. Você Com plantou certeza. bem, né, É, você colhe mas legal. é isso mesmo. Mas a gente tem que ter a persistência para buscar essas coisas. E isso é Sim, sim, fundamental, né? Mas legal, Fátima. fundamental. Muito bom conversar com você. O momento Da que você mesma forma. decidir vir para a academia, você vai ser muito bem recebido. Muito Como sempre, obrigada. vai ser bem recebido, independente disso, nas nossas lives lá. Nossa, eu adoro a live de vocês, adoro mesmo. Legal. Obrigado, Sempre obrigado. tá? Eu tô assistindo. Aí ontem, quando você me chamou, eu de manhã tenho um monte de coisa para fazer. Aí eu tô assistindo, tô lavando louça, tô tomando Ah, café, sim. tô fazendo. Aí quando você me chamou, foi justamente no momento que eu me ausentei. Ai, meu Deus. Não, tudo A bem, minha tudo amiga bem. Deixa eu falou, ver. ele te chamou, ele te chamou. Eu falei, ai. Mas é assim, eu que te agradeço aí a oportunidade essa abertura da gente estar aqui conversando. Agradeço também por esse teu programa de você estar ajudando, não, ajudando todas as pessoas a criar o seu próprio podcast. Eu ainda vou ter o meu podcast, se Deus quiser. Legal, eu tenho certeza que você vai ter. Muito bom. É, Então eu tá vi bom. outro dia, quem está até lógico, ele tem uma bagagem incrível, é o Antônio Fagundes. Eu Sim. assisti numa entrevista, não lembro de quem foi, ele falando que agora ele quer fazer podcast, mas ler Isso. livros. Você falou assim, opa, peraí, essa ideia é minha. Então Mas começa logo, e ele, começa logo aí. não, mas ele tem nome, tem muito mais Bom, bagagem do que eu. Né? mas enfim, mas você sabe que às vezes pessoas que são pequenininhas, elas passam os grandes, né? A gente está vendo isso É, acontecendo no mercado muito, aham, né? Mas legal, deixa eu a minha, sair então. Eu tá certo. Muito Legal a obrigada mais uma conversa. vez. Parabéns pelo projeto. Vai lá, quero ver esse Obrigada. podcast no ar.
tá? E, Tá, e é isso aí. Obrigado, tá? tá bom. Muito obrigada. Um bom dia para Até vocês, mais. todos Tchau, aí. tchau. Tchau, tchau.